primeiro podcast desse ano de 2026 é falar muito para as pessoas da importância do relacionamento. Da importância de, se você às vezes é um pouco tímido, não consegue, você tem que exercitar, porque também é algo treinável. E o que você acredita hoje que é o que mais gera movimento hoje no Soma? O que gera mais movimento no Soma é as pessoas querendo estar perto das pessoas. E não só isso. É o posicionamento que elas cada vez mais hoje vão entendendo que elas precisam ter. Hoje, como empresário, né, e uma pessoa que vai abrir uma franquia é um empresário, né, é um empreendedor, empresário, e vai ter diversos, né, pessoas que vão estar ali com problemas diferentes. Tem que ser uma pessoa que gosta de resolver problemas. Exato. Eu, como consultor e mentor, eu sempre falo, eu vou para diversas áreas, entendo de diversas áreas, que era o que a gente estava conversando. Não tem como tu querer só estar numa área quando você trabalha com a diversidade. Se tu, eu só gosto da área da saúde, então você tem que ser especialista na área da saúde, né? E você acredita que o ambiente influencia também o fato do resultado, do fato das empresas terem resultado, o fato de eu, como empresário, estar no ambiente, isso influencia? Totalmente. Na vida, dizem com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Tu acha que alguém consegue fazer o que o Gerardo faz hoje? Eu me considero um bom treinador, porque a gente já tem hoje frutos no mercado que deram certo, mas cada um dentro da sua perspectiva, né? Eu tenho muito essa característica de sentar com o cara, entender o que ele quer e às vezes vender para ele que vai dar certo. Se tem uma coisa que eu aprendi na vida, é que conexão faz você crescer. E hoje, no nosso terceiro episódio, eu tenho aqui uma pessoa muito especial, a qual eu admiro muito e me recebeu de braços abertos aqui em João Pessoa, que é o fundador do maior grupo de network aqui de João Pessoa. A gente vai falar hoje com Gerardo Filho. Ele vai nos trazer hoje sobre conexão, como é o movimento, e também vai nos ensinar um pouquinho sobre a história dele. Afinal, foi a história dele que fez essa grande empresa hoje conectar inúmeros empresários aqui na Paraíba. É um prazer, Gerardo, ter você aqui com a gente. Quero saber um pouquinho sobre você, sobre a sua história e, claro, né, saber qual é o problema que você resolve. Aqui, para todas as pessoas que estão escutando a gente, também entender que conexão gera resultado, não é? É verdade. Obrigado, Roberta. Prazer estar aqui com vocês, assistindo e dialogando, né, um pouquinho sobre nossa trajetória. Mas vamos, de fato, nessa conversa. Acho que batendo ponto a ponto. E, primeiramente, me apresentar. Como a Roberta falou, meu nome é Gerardo Filho. Sou empresário, sou marido, sou filho, sou irmão, sou multitarefas, e eu acredito que pai também, agora pai, multitarefas, porque eu acho que na vida é isso, e a gente vai tentando conciliar, né, todas essas funções e desempenhar, né, o nosso melhor. E foi nessa perspectiva de desempenhar o meu melhor que eu, lá atrás, comecei, assim como meu pai, na comunicação. Sempre fui um jovem, né, um menino muito extrovertido, comunicativo, conversador, e aí fui trabalhando dentro do mesmo segmento que ele, né? Até hoje ele desempenha, né, vários papéis dentro da comunicação, um programa de TV, também como influenciador nas redes sociais, mas teve seu momento dentro dos jornais, dentro de revistas e por aí vai. E aí, dentro dessa grande influência que eu tinha dentro de casa, não tinha como não puxar e não também me deixar seduzir por esse universo, já que também, querendo ou não, eu tinha essa aptidão. Então, aos 15 anos, eu comecei a trabalhar junto com ele, desenvolvendo uma coluna jovem chamada Tá Ligado, que era um blog teen, na verdade, da cidade, falando o que acontecia, né? Tirando fotos nas festas de 15 anos, no churrasco de colégio. Em que ano foi isso, Gerardo? Isso foi 2006. Nossa. Foi 2006. 2006 para 2007, mais ou menos. E assim, foi um início de jornada, de fato, uma brincadeira que se tornou trabalho. Na época não tinha a informação e principalmente nem da galera nem dos pais. Então era uma época muito diferente. Então
as redes sociais na época, o Orkut, por exemplo, eram as grandes propagadoras, né, de onde as pessoas estavam e o que estavam fazendo. E assim, quando a gente lança esse blog, eu mostro às pessoas um grande canal para elas pegarem fotos e colocarem nas suas redes sociais, porque era a partir daquelas coberturas que elas poderiam ter esse acesso. E os pais começavam a também dar conta da vida dos filhos. Então isso começou a gerar um acesso em maior número. Meu pai passou a me mostrar aquilo e dizer que era uma oportunidade, e foi assim que eu passei a desempenhar uma função que eu exerço com muito prazer até hoje, que é de vendedor. Então, eu, aos 15 anos, passei a frequentar o Manaíra Shopping para mostrar aos lojistas aquela quantidade de acessos que eu tinha e dizer para ele que era um canal que o meu público poderia olhar para aquela marca e assim ele buscar, né, a exibição dos seus produtos ou dos seus serviços. Então eu posso dizer que desde os 15 anos 15 anos. você já conectava pessoas. Totalmente. Então já totalmente. existia um Soma Team. Já era. Na verdade, quando eu trago um pouco a minha história assim para as pessoas, elas ficam muito impressionadas, porque na verdade eu faço a mesma coisa desde meus 15 anos. Então, eu fui me reinventando literalmente durante toda essa jornada de lá até cá. Então, já são 18 anos, né, de mercado de trabalho e empreendendo, vamos dizer assim, porque Hoje você, como você falaste, você é empresário, né? sou empresário. Você é o fundador do Soma, onde você gerencia várias pessoas ali. O Soma não é só você, né? Isso. Tem uma equipe. E você tem vários outros negócios também. Isso. Hoje eu posso me dizer que sou empresário e não sou, ou me considero um mega empresário, mas sou aquele que busca todo dia ser melhor. E o mundo da gestão, ele é muito maior do que nós ou a maioria imagina, né? Então, você realmente fazer o seu tempo valer e conseguir delegar e conseguir trazer as pessoas boas para perto de si, para que dali você dê voos maiores, é um desafio muito grande. Agora, antes do empresário, tem um empreendedor. Como empreendedor, assim, às vezes até passa um pouco da conta, porque você vê a oportunidade em tudo e as aptidões que Deus me deu realmente fazem com que a gente até fique confuso em certos momentos, porque você conhece muitas pessoas, você acredita que certas situações vão dar certo porque você conhece que aquelas pessoas comprariam aquilo, e daí é um mundo de imaginação assim gigante. Então, eu trazendo também um pouco dessa história, a partir desse blog e de fazer a cobertura desses eventos, eu comecei a me inserir no mercado de eventos. E dali eu comecei a fazer coberturas e fazer divulgações e vender ingressos. A cada 10 ganhava um, já vende 40 ingressos para uma festa. Chego na festa, tem 120 pessoas. Nossa. Vi que eu tinha um terço da festa e ali, com 16 anos, eu tive a primeira virada de dizer, eu preciso encontrar o outro Gerinha que vai me trazer as outras 40 ou 80 pessoas e a gente vai ser dono da festa. Então, aos 16 anos eu passei a empreender, fazer meu primeiro evento, e dali para frente realmente foi uma trajetória que a cada ano eu buscava fazer algo novo para conseguir vender para as mesmas pessoas uma novidade, porque chegar sempre com a mesma conversa ou a mesma situação que eu tinha apresentado meses antes, eu sabia que não ia ser tão atrativo Então, como uma coisa você é nova. muito criativo. Sempre tive que ser muito criativo. De onde é que vem essa criatividade? Porque o que eu entendo é a nossa criatividade, ela existe, né? Pessoas mais criativas que outras. Sim, tem, né? Tem pessoas que dão aquela viajada, né? Vão lá e voltam e sai com uma ideia. E você é uma pessoa assim. Às vezes a gente tá conversando e eu até te pergunto, o que você tá pensando? E quando já vem, não, isso aqui eu já liguei com isso aqui, vai chegar nesse ponto. Acredito que seja um pouco também do teu perfil dominante, né? Que é generalista e consegue enxergar o todo. Mas você acredita que você tenha, de todos esses comportamentos, qual que foi o diferencial para estar onde você está hoje? Foi de fato a história da venda, né? Assim, porque
você parar para pensar como convence a outra pessoa, Então é porque você faz bons relacionamentos? é porque eu faço bons relacionamentos e eu passo a entender na outra pessoa qual é o gatilho que vai fazer ela comprar a ideia. Então, às vezes, eu vou entendendo um pouco desse comportamento e eu passo a entender que a partir desse comportamento tem que ter uma nova entrega. Então eu vou entendendo aquilo ali com um ciclo de pessoas que estão ao meu redor, vou validando isso muito rápido, porque se eu sinto que aquela pessoa quer aquilo, eu solto para ela a ideia, depois eu falo com umas 3 ou 4, se eu vejo que é a mesma linha que todo mundo está querendo, então eu já vou tentar executar aquilo e assim sempre foi. E começava a fazer festa, aí eu começava a entender que uma festa que a galera queria ir um mês, às vezes não era mesmo que o cara queria ir no outro mês. Ele sempre queria ir para uma novidade também. Então a gente ficava buscando um conceito novo, ou uma ideia nova, ou uma coleção nova, uma estação nova, para que mudasse o conceito sempre daquilo e a gente continuasse se mantendo em cima. E aí, enfim, foi abrindo uma série de situações, onde eu teve um momento também que eu saí desse mercado de eventos por convicção cristã mesmo. Deus me chamou para me mostrar uma outra realidade que ele me queria colocar. Então, eu passei a... Isso foi com que idade? Eu tinha uns 22 anos, mais ou 2 menos. anos. 22. É porque Separou com todos os tipos de festa de bilheteria. de De bilheteria. bilheteria. E aí, Mas continua empreendendo. continuei empreendendo. Continuei empreendendo, mas assim, aí eu passei a entender que eu tinha que estar em em outros segmentos, por exemplo, da comunicação. Aí foi TV, rádio, aí tive programa na TV aberta com meu nome próprio, tive um programa de rádio também, numa rádio muito famosa aqui, enfim, sempre dentro da mesma realidade e sempre envolvido ainda com eventos. Foi daí que eu tive realmente algumas decepções, vamos dizer assim, e meio que eu entendi que o recado que Deus queria me dar era que eu realmente saísse desse universo. E aí foi quando eu migrei para a comunicação virar uma agência de publicidade. Essa agência de publicidade era muito voltada para a parte audiovisual, que na época, e até hoje também é uma área da publicidade que remunera bem. E não só que remunera bem, mas que era muita novidade e as pessoas tinham pouco acesso àquilo. E como eu já era do universo da TV e eu tinha minha equipe própria, eu conseguia desempenhar isso muito bem. E com essa criatividade aguçada, eu ia basicamente criando conteúdos para as empresas e elas iam postando aquilo no Instagram já, fazendo vídeo institucional. Então vendia pacote de vídeo. Então disso, Legal. esses pacotes de vídeos iam alimentando e, em paralelo, o mercado imobiliário também era algo que eu sempre achava muito interessante, me seduzia bastante. Eu via a construção civil, né, e entrava em obras que o cara Isso foi tava... que ano? O ano aí já era, a gente já corta aí para 2014, 2015. 2014, 15. Aí eu vivi o mercado imobiliário, tive uma imobiliária e agência de publicidade e vivi um grande período assim como intermediador. Porque eu era o meio do caminho entre a ideia e a empresa, e essa ideia, né, ela tinha o propósito de gerar resultado, de gerar venda para ele no final das contas, e a imobiliária também era o intermediário entre o comprador e o vendedor de algum negócio imobiliário que fosse. Então, tu tinha mais um B2C, né? Era na agência era mais B2B B2B, e na imobiliária B2C. B2C. E tu B2C. gosta mais B2B ou B2C? É uma pergunta difícil de responder, mas Gosto de pessoas. eu gosto de pessoas. Gosto de pessoas. Se tu estiver fazendo algo que não seja voltado à conexão, movimento, relacionamento, A gente às vezes tem uma síndrome do impostor, né? Que fica, caramba, eu acho que eu queria ir pro outro lado pra ver como é que seria, mas dura é, 5 minutos. o cara não sabe se vai durar. Então, De tudo isso que você fez, o que você acredita que é a cara do Gerardo? Porque tudo é uma construção, mas o que realmente hoje você enxerga que realmente é a cara do Gerardo?
Então, eu consigo é, executar o sentimento das pessoas para aquele momento. Então, assim, lá atrás eu vendia publicidade para o cara e eu só se garantia de fazer aquela venda porque eu ia executar. Então eu narrava como é que ia ser uma publicidade para ele, como é que eu ia fazer aquela publicidade e eu estava ali executando 100%. Na agência, eu comecei a fazer isso dizendo que eu ia treinar outra pessoa, eu ia ser o bastidor, mas eu ia treinar uma pessoa para falar aquela publicidade daquele jeito e ia sair daquela forma. Então era, na verdade, um vídeo institucional que eu dizia, ó, eu vou fazer isso, 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 e isso, e quando eu entregava, o cara gostava. Na imobiliária, eu dizia, ó, naquele terreno dá certo aquela coisa, desse jeito tu vai ganhar tanto. Então eu plantava semente no cara, ele comia a corda e eu ia vender pro outro. E hoje no Soma eu digo, rapaz, eu vou fazer esse evento dessa forma, porque tu vai se conectar com fulano e ciclano. E assim Vai acontece dar também. negócio. Então, sempre eu vejo que minha maior qualidade é vender de fato o sonho, Aquilo que as pessoas não enxergam. não enxergam e eu vou atrás de buscar. Então eu brinco dizendo que eu nunca vendi algo que existisse. Eu sempre vendi algo que não existe e eu boto todas as minhas energias e consigo entregar. Nem sempre a gente consegue fazer tudo, né? Mas o sentimento qual é, né? Assim, que isso aí eu falo com muito orgulho. Pode ser que eu nem entregue o resultado, mas o cliente ele sai satisfeito. Porque ele viu que eu entreguei e eu me esforcei até a última gota, assim. É o sangue batendo na canela e ele sabe que o que eu me propus a fazer para ele, eu executei. É porque às vezes ou o mercado não comprou, não quis ou não aceitou, sabe? A gente fez um trabalho de gestão e muito voltado ao teu perfil, né? E o teu perfil é realmente o perfil certo para que você execute. É a construção, acredito, de tudo isso que você vem construindo lá dos 15 anos até hoje, né? Porque o nosso perfil é treinável, então a gente sabe que quando a gente quer alguma coisa, a gente treina, a gente consegue. Você acredita que essa nova versão 2026 hoje do Gerardo, do Soma, né? eh, ela vai ser diferente do que já foi? Com certeza. O que que você acredita que vai ser diferente esse ano? Então, aí até pegando pela linha, né, que eu tava trazendo aqui da história e para responder isso que a gente tá trazendo agora. Então, o momento da agência e da imobiliária, como eu tava falando, era muito o eu, né? Era Gerardo lá falando, convencendo e trazendo isso como deveria ser feito para as pessoas. E eu conseguia executar porque era eu que estava lá. Quando a gente está vivendo essa realidade, eu tive a ideia do Soma, vi que era uma oportunidade e uma carência que o mercado tinha aqui muito forte na Paraíba. Trago isso para cá, decido realmente me posicionar, né, enquanto um líder empresarial aos 26 anos. Então, era uma coisa assim muito destoante para muitos amigos meus ou pessoas que me acompanhavam dizer o porquê que eu ia apostar tanto naquilo ali. Nem era um empresário bem-sucedido, nem era é, a pessoa mais referência no segmento ou no setor, mas os amigos olhavam ali e diziam, meu irmão, como é que você vai fazer isso? Né? E eu dizia, ó, eu não sei, mas alguém tem que fazer. Então, esse alguém serei eu. E para isso eu tive que fechar é, momentaneamente essas outras empresas para me dedicar 100% ao Soma. E aí eu construí. Foi em que ano que você fechou todas? Foi 2019. Dezembro de Antes da 19. pandemia. Foi 29 de novembro de 2019. Foi quando eu iniciei o Soma. Foi difícil fechar as outras empresas? Foi demais. Porque era uma aposta que eu dava muito grande, não só no Soma, mas na realidade de vida que eu tinha. Nos investimentos que eu fazia, tudinho assim, foi muita coragem mesmo para fazer tudo isso, mas eu acreditava muito que eu ia conseguir fazer. E aí eu fiz. Então quando eu fiz essa jogada, eu já tinha começado a construir alguns anos atrás, o meu sócio da imobiliária, na época, e tinha dado certo o prédio. Quando deu certo, eu fui entrar para um segundo prédio, apostando muito mais alto do que eu tinha propriamente dito no bolso.
Então, assim, eu tava devendo muita grana e além de dever muita grana, eu tava fechando as empresas de onde vinha o dinheiro, de fato, para apostar numa coisa nova. Então, assim, não era loucura porque eu já tinha testado um pouco do modelo durante alguns meses e eu vi Que funciona. que funcionava. Mas, assim, era certa uma loucura porque foi um all-in total. Então, assim, fui usando tudo que tinha, né? Banco, refinanciando o carro, enfim, amigo emprestando dinheiro, teve de tudo. E aí, no meio disso, pandemia, né? Então, foi uma loucura, mas cheguei perto de quebrar, me reinventei, dei certo, saí da pandemia mais forte do que entrei. Filiei 64 pessoas dentro da época da pandemia. Então, quando eu saio da pandemia, eu já estava com quase 190 membros no negócio. Nossa, Gerardo. Que em 3 meses eu fiz 118. Sim. Eu foquei a energia 100% numa coisa, então deu certo demais. Quantas vendas, quantas pessoas você tinha que sentar para fechar uma? Rapaz, assim, eu lembro como se fosse hoje. O primeiro mês eu filiei 40 pessoas, no primeiro mês. No segundo eu filiei 38. No terceiro eu filiei 30. Então, tipo Então, assim, assim, dificilmente hoje você senta com alguém que não fecha com soma, se a é, pessoa tem condições. desde o início, minha assertividade é muito alta. Muito mesmo. Chega a ser assustador. Quando hoje eu vendo uma franquia que a pessoa me pergunta, e aí, quanto para quanto? Eu disse, rapaz, em 3 reuniões eu fecho 2. Assim, se eu não fechar 3, reunião marcada, reunião fechada. É muito difícil sair sem a venda. Porque eu volto a dizer o que eu disse que era a minha maior qualidade, era entender a necessidade da pessoa. Às vezes, o cara não quer evento, mas eu sei o que ele quer e eu vou entregar o que ele deseja. E Difícil de treinar uma pessoa para executar o que você hoje faz, porque quando a gente vem lá de baixo, né? Lá de baixo, a gente planta a semente, a gente faz com que essa semente comece a crescer, né? Vira uma plantinha e já está dando frutos. E aí a gente quer ensinar alguém a fazer aquilo que a gente faz. A gente estuda perfil, né? A gente faz uma boa entrevista, desenvolve, entende da pessoa, entende que ela quer, que ela tem vontade. Mas tu acha que alguém consegue fazer o que o Gerardo faz hoje? então, achar outro igual, não acho, Somos únicos. porque somos únicos, né? Mas assim, eu me considero um bom treinador porque a gente já tem hoje frutos no mercado que deram certo, mas cada um dentro da sua perspectiva, né? Eu tenho muito essa característica de sentar com o cara, entender o que ele quer e às vezes vender para ele que vai dar certo. Ele frequentando os eventos ou não. Ele precisa seguir aquela linha de raciocínio que a gente construiu junto na reunião. Uhum. Mas assim, Marina Rolim, por exemplo, que é uma franqueada nossa, não faz essa mesma situação, mas o Ela Soma é um sucesso. É um sucesso, né? Eu pego ali ela no início, digo, ó, tem esse modelo, porque até com parte na história que eu estou contando, quando passa um ano, depois de enfrentar todas as críticas e um ano muito difícil, eu entendi que eu tinha construído um modelo de negócio. Então, esse modelo de negócio, eu encontrando as pessoas que tinham um perfil minimamente do que eu entendi que faria sentido, ela executando aquilo que eu dizia, daria certo. Não sabia se na mesma proporção do que eu, ou em outra diferente, mas ia rolar. Então, Marina deu certo, né? Outra pessoa também que hoje desempenha um outro papel que também vem dando certo é Pedro Paulo. E quando vem Pedro Paulo na situação, ele é numa realidade totalmente diferente da de Marina. Porque é um jovem de 21 anos, então você pega, pô, peguei Marina, uma mulher casada, 2 filhos, já master franqueada de uma marca e conseguiu fazer o negócio dar certo mesmo com todas essas situações e adversidades. E você pega um jovem de 21 anos que não é socialmente conhecido dentro do mercado, mas é faca na caveira. Então eu digo, pô, velho, aqui tem duas realidades totalmente distintas. E executaram.
e dão certo hoje no que fazem em João Pessoa. Mas se você pega em outras cidades que a gente está presente também, tivemos outros franqueados também que deram certo. Sim. Então, assim, eu me considero um bom treinador. Agora, o aluno, né, o discípulo, né, o aprendiz, Tem que querer também, né? tem que querer e tem que obedecer, né? É. Porque Tem que colocar vontade, né? cada um tem o seu jeito, mas O que é a inegociável? raiz é essa. O que é inegociável para você quando você escolhe alguém para ser um franqueado? Porque a gente entende que, por mais que sejam realidades distintas, acredito que tem alguns inegociáveis para você. Quando a gente escolhe uma pessoa, seja para trabalhar na nossa empresa, seja para a gente casar, para a gente ter um relacionamento, seja ele profissional, seja um relacionamento de amizade, existem os nossos inegociáveis, né? E esses inegociáveis, eles vão nortear toda a história que a gente vai ter com aquela pessoa, né? Até a liberdade que a gente dá para a pessoa tá alinhada a esses inegociáveis. O que você acredita que hoje é inegociável para quem hoje está dentro como seu franqueado, assim, eu quero ser um franqueado do Soma, o que eu preciso ter como inegociável? Primeiro, o inegociável é ele querer crescer a todo momento, né? Isso é o que faz a gente se reinventar toda hora, porque nada é estático. É o que eu digo a todo franqueado meu. O modelo que eu ensino no ano 1, ele dá certo no ano 1, muitas vezes no ano 2. Pro ano 3, você tem que entender a necessidade do cliente de novo. Eu não digo uma trajetória de sucesso minha só dizendo do Soma, não. Sim. Eu digo que eu comecei com 15 anos vendendo anúncio. E eu tô vendendo para essa mesma galera faz 18 anos, pô. Porque eu passo a entender a necessidade que o cara tem, pô. E aí você vai se reinventando naquilo. E você vai conseguindo ser atrativo para ele sempre. Então, a regra e o dia a dia é um processo contínuo de fazer aquele Ctrl+C, Ctrl+V. Mas você precisa estar com atenção sobre a necessidade que as pessoas têm. E para isso você tem que querer crescer. Sim. Se você não quer crescer, se você se contenta com aquela mesma realidade ou com aquilo ali, a tendência é de baixa, de queda e de inexistência. A verdade é essa. Eu acredito muito que hoje, como empresário, né, e uma pessoa que vai abrir uma franquia é um empresário, né, um empreendedor, empresário, e vai ter diversos, né, pessoas que vão estar ali com problemas diferentes, tem que ser uma pessoa que gosta de resolver problema. Exato. Porque as pessoas vão te buscar, às vezes, não para você resolver, mas ela quer compartilhar. Então, se isso irrita, já não cabe para essa pessoa trabalhar nesse contexto, né? Eu, como consultora e mentora, eu sempre falo, eu vou para diversas áreas, entendo de diversas áreas, que era o que a gente estava conversando. Não tem como tu querer só estar numa área quando você trabalha com a diversidade. Se tu, eu só gosto da área da saúde, então você tem que ser especialista na área da saúde, né? E quando a gente tem esse entendimento, acredito que você sempre faz um bom filtro, né? Se aquela pessoa realmente se relaciona bem. Total. Porque... Na verdade, puxando um pouco para a sua realidade, tem que ser ID ou DI, né? Ou é influente dominante ou é dominante influente. Fora dessas duas perspectivas é muito difícil. Porque não tem como eu querer me replicar e não querer um vendedor ali. Então tem que ser vendedor, tem que ser comercial. E tem que ser ousado, né? Mas vendedor é ousado. Geralmente ele é. Geralmente ele é. Tem que ter aquele grau de risco também, que mesmo mais do D, né? Tem que ser. E Gerardo, quando a gente fala dos filiados hoje, quantos filiados? Não sei se você pode dizer aqui pra gente o Soma tem hoje. Não, então, em João Pessoa, na minha base, a gente tem 220. E na Paraíba, a gente tem 310. É bastante. 310. 310 empresários. Empresas tem bem mais, porque tem muitos grupos... Que tem mais que uma empresa. Grupos empresariais, né? E existe assim, nossa, eu quero participar do Soma. Eu vou fazer duas perguntas que são bem importantes, porque eu acredito que as pessoas, por mais que muitas pessoas conheçam, sempre tem as que não entendem direito. É verdade. Que por mais que ele se venda muito, faça muito relacionamento, eu ainda falo que você faz pouco na rede social, né? Eu brinco com você, tu podia até fazer mais vídeos e falando mais. É verdade. Muito bom de escutar você falar.
e a gente sempre aprende muito. Mas é importante a gente entender o que a pessoa hoje que está dentro do Soma, o que ela ganha, o que é estar dentro do Soma hoje? Então, as pessoas ao entrar no Soma, elas ganham, assim, sem sombra de dúvida, 3 situações. A primeira delas e a mais importante, que eu acredito para o momento de hoje, é a informação. O Soma, ele é acesso à Sociedade Econômica Ativa do Estado da Paraíba. O que é essa Sociedade Econômica Ativa? São 310 pessoas que estão com a barriga no balcão. Então, essas pessoas, elas sabem da necessidade do mercado. Elas sabem das tendências do mercado. Elas sabem dos dribles necessários que a gente precisa fazer de maneira legal, totalmente decente, mas que, enquanto empresários vivendo num Brasil que muda a regra do jogo, a gente precisa estar atento. Então, sejam para as rodas de conversa, para os eventos voltados para a troca das informações, ou para um grupo de WhatsApp, ou para o aplicativo, toda hora você está sabendo quem está fazendo o quê, quem está comprando o quê, onde se está investindo, o que se está olhando. E isso ajuda a tomada de decisão de todos os nossos membros. Então, a troca de informações, esse é o nosso grande trunfo. E assim, lá você vai estar trocando essa ideia com quem está fazendo, né? Quem está no conselho de uma empresa, quem está já muito bem estabelecido na vida e não está tão preocupado, muitas vezes, no dia a dia ali de estar vendo o negócio, é realmente quem faz. Então, esse é o primeiro ponto. Ponto 2. Nós trazemos grandes nomes do cenário nacional, regional ou local para palestrar, treinar, capacitar os membros. E o mundo ele vem se desenvolvendo, se transformando de uma maneira muito rápida, né? A informação dessa capacitação está aí, né? Tem muito podcast, muito curso, muito treinamento, de todo tipo e de toda maneira. Sendo que, geralmente, esses lugares eles são genéricos. Eles não têm um filtro. Como assim um filtro? As pessoas que vão estar ali escutando aquilo é do cara que está começando ou o cara que é tubarão. Porque eles precisam fazer para todos mesmo. E os cursos, vamos dizer assim, eles filtram o cliente pelo ticket que se paga. Exatamente. Então, ele não tem um filtro pela realidade de fato do que as pessoas ali são. Então, no Soma, como a gente tem o controle total e 100% da base, a gente consegue fazer um alinhamento com esses grandes players que vêm para o mercado local para falar quais são as práticas que eles fazem. Então, hoje você entende das dores de quem está dentro do Soma? 100%. 100%. Eu preciso saber, porque isso é o que move. E você tem contato, então, com as pessoas que estão ali? 100%. Como é que você faz para administrar essa vida? É difícil. A gente vai treinando gente, vai treinando a equipe, vai atendendo um, vai atendendo o outro. Mas isso é o que eu imagino nos trouxe depois de 7 anos, né? Aqui, continuando nosso legado, nossa marca, nossos números, nos mantendo na ponta, né? Do nosso estado. Então, esse desenvolvimento ele é totalmente necessário e as pessoas buscam isso. Então, eu consigo criar um alinhamento com um palestrante para trazer uma informação para as pessoas que aquilo vai fazer valer o tempo dela. Então, eles começam a ter uma facilidade de agenda, ter uma tranquilidade em não precisar viajar e ficar longe dos seus filhos, porque muitas vezes, para ter esse mesmo nível de informação, ele teria que viajar, passar 2, 3 dias, gastando também muito dinheiro, onde ele está na porta de casa, encontrando com as pessoas interessantes, escutando aquilo que ele precisava e se desenvolvendo daquela maneira. Então, esse é o segundo ponto, tanto a informação quanto o desenvolvimento. E o terceiro, que é normal e natural, é a geração de negócio, porque a gente tem muito cuidado na engrenagem, né? No percentual de pessoas por segmentos
que Sério? estão no Soma. Vocês têm hoje um Temos, critério para isso? muita gente entra em contato conosco no Instagram, às vezes fica achando que é má vontade, né, não consegue entender, até porque a gente não teve a oportunidade de sentar para explicar tudo isso. Mas a gente tem limite de pessoas por segmento dentro do grupo, para exatamente não ficar um batendo cabeça com o outro e, de fato, criar um ecossistema onde um esteja precisando do outro e sempre todos nós possamos estar retroalimentando, né, esse ecossistema. Então, realmente, ali no ambiente pura e simplesmente de venda. É sim um ambiente que as pessoas estão ajudando as outras. A partir do relacionamento que você faz, você vai entendendo as necessidades que o outro tem e assim podendo ajudá-las. Então, essa geração de negócios, ela acontece tanto com fornecedores, como com cliente, quanto futuros sócios, que a gente tem algumas boas histórias aí já para contar em relação a isso. E tem vagas ainda? Você ainda está colocando pessoas para dentro do Soma? Sempre tem vaga porque o tempo foi passando e a gente foi entendendo outros produtos, né, para lançar no negócio. Então, a gente hoje basicamente tem 3 linhas de produtos internamente no negócio e para cada linha existem seus limitantes. Então, alguns segmentos na linha 1, elas não estão mais disponíveis. Mas, por exemplo, esse segmento que não tem mais vaga para a linha 1, na linha 2, a gente já tem vaga para ele. E aí, para conseguir se manter atraente e interessante da pessoa estar fazendo aquele investimento, a gente também tem outro formato de entrega. Então, o tempo foi passando e a gente foi entendendo também algumas demandas que o mercado tinha de carência e eu podia executar de uma maneira muito tranquila e a gente trouxe isso para o mercado. Como também tem uma terceira linha de serviços que a gente faz um plus e um a mais do que as outras duas anteriores e consegue ter um dia a dia ali praticamente com o cliente. Então, é muito difícil não ter um tipo de produto para essa pessoa, mas às vezes a pessoa só quer um tipo de serviço, aí às vezes a gente não tem. Entendi. E tem critérios? Você tem critérios hoje para colocar alguém dentro do Soma? Tem. Uma das linhas tem um mínimo de faturamento anual, né? As outras duas não tem. Então, uma linha eu dou acesso, né? A pessoa busca o seu resultado, não que eu não ajude. Vou estar ali sempre buscando ajudar a todos, né, no que tiver ao alcance. Mas eu preciso dividir minha atenção com 310 membros. Bastante gente. Então eu não consigo pegar na mão de todo mundo. Na hora do evento, dando a sorte de ver o cara e ver a outra pessoa e eu conseguir aproximar, show de bola. Ou a pessoa chegar para me pedir algo, ou ela ser intencional de conseguir estar ali e a gente fazer. Mas assim, não tem como eu estar realmente pensando em todo mundo. E aí, por conta disso, surgiram as outras duas, que a segunda eu de fato pego na mão e vou guiando essa pessoa ao longo de alguns meses e uma jornada para que ele alcance o resultado esperado. E a terceira linha é tanto o acesso quanto essa pegada de mão, mais o palco também do Soma. A gente coloca ele lá para ele expor para todas as pessoas seu produto, seu serviço, mas atrelado a isso também tem uma estratégia de fato que é para resultar em 1, 2 vezes o valor que foi investido, porque é assim que a gente acredita que faz sentido para essa situação, sabe? E o que você acredita hoje que é o que mais gera movimento hoje no Soma? O que gera mais movimento no Soma é as pessoas querendo estar perto das pessoas. E não só isso. O posicionamento que elas cada vez mais hoje vão entendendo que elas precisam ter. São espaços que precisam ser ocupados. E hoje, graças a Deus, o networking ele está difundido, é uma ficha que já caiu para quase 100% delas. Então, essa ferramenta, na Paraíba, em João Pessoa, nós somos os melhores.
Então, É verdade. a gente consegue entregar isso para as pessoas. Então, eles sabem que lá vão estar no meio de pessoas que agregam para a vida dele. Sabe que eu quero puxar um gancho aí, porque esse é o estilo de comportamento que é o influente, né? O influente é aquela pessoa que sabe se vender, que realmente agrega e sabe se comunicar, desde, né, vai desde o cachorro-quente à ópera e consegue se comunicar com todos os estilos e classes sociais. Porque o influente ama a gente, e é um do teu perfil que você tem muito bem desenvolvido, né? Porque não é só você saber fazer, você tem que gostar. Para dar certo, você tem que gostar. É verdade. Porque a gente pode fazer várias coisas, mas se a gente não gosta, não dura 7 anos numa coisa que você não gosta, você só aprendeu a fazer. E o influente, eu acredito que eu, por exemplo, era uma pessoa que tinha um nível 20, né? Hoje o meu é 99. Mas como que eu consegui desenvolver? Porque eu entendi que não existe uma empresa sem venda. E não existe um empresário que não sabe se relacionar, ele não tem como crescer. E a gente tem muita gente que é técnico, que é bom, que abre empresa e que consegue criar, claro, uma área de vendas, uma execução e que muitas vezes até não tem um nível de relacionamento ali, é mais um perfil DC, mais racional. A gente tem, dependendo do tipo de produto, a gente até pode dar certo, se for uma ideia muito diferente, né? Mas a maioria de nós tem que saber se relacionar. Eu acho que isso é uma das coisas que, e por isso que eu gostaria, né, e te convidei, e é o primeiro podcast desse ano de 2026, é falar muito para as pessoas da importância do relacionamento. Da importância de, se você às vezes é um pouco tímido, não consegue, você tem que exercitar, porque também é algo treinável. Claro que não vai ser como aquilo que a gente tem de essência, mas uma pessoa que não sabe se relacionar, ela pode ter a melhor ideia, ela pode ser a melhor no que ela faz, mas se ela não conseguir vender aquela ideia, é só uma ideia. E o que você acredita hoje, dentro de todas essas pessoas que estão no Soma? Tem perfis parecidos, não tem? Tem muito, mas hoje eu vejo assim que, graças a Deus, a gente já mudou muito o perfil. Era como se no início a gente realmente tivesse muitos influentes, muitos dominantes, né? Assim, era muito disso. E eu posso dizer que ainda é maioria, mas Perfil de é empresário. perfil de empresário. Mas assim, hoje a gente tem muita gente que também não tem esse perfil tão influente, tão comunicativo lá dentro, porque passaram a entender ou refletir e cair na real que são muito sozinhas. O empresário, ele é muito sozinho. E ele, quando ele não compartilha a vida dele, ou aquelas situações que tem tirado seu sono, com pessoas que são do mesmo nível, muitas vezes ele não tem respostas sábias ou a melhor condição de se fazer. Então isso vai frustrando ele e ele vai ficando muito isolado com aquelas mesmas amizades de sempre, que no final das contas não agregam para a vida dele profissional. E assim, todo mundo tem que ter essas amizades mesmo, é normal. Mas você busca também estar rodeado de pessoas que têm o mesmo nível de ambição ou que ampliam seu nível de ambição para não cair na mesmice ou naquela zona de conforto e dizer aqui já tá bom ou qualquer outra coisa parecida. É difícil as pessoas dizerem aqui já tá bom, mas dizer assim, pô, já tô bem, cresci, vou continuar crescendo. Mas é importante às vezes dar uma chacoalhada, chegar do lado de um cara que diz, meu irmão, vou botar pra esse ano, tô contratando mais gente, tô investindo, tô fazendo isso. A pessoa olha assim e diz, meu irmão, pelo menos uma daquelas coisas, acho que eu preciso pegar também. E aí, enfim, esse é o ambiente. Então, Então você. até os conformes, hoje eu vejo, e os estáveis, eles estão buscando sair um pouco dessa zona de conforto, porque eles já caíram na real que precisam também mudar as suas amizades. Exatamente. E a gente nunca vai conseguir confiar em todo mundo. Eu digo confiar de tu ter essa pessoa vai me dar a melhor solução. Porque ninguém hoje, como empresário, ninguém vai saber exatamente o que é estar no teu lugar. Por mais que a pessoa fale para você assim, não, eu posso te ajudar, eu já passei por isso. A gente tem momentos, né, políticos diferentes, financeiros, né, e tecnológicos diferentes de coisas que algumas pessoas já passaram, né?
Eu acho que o importante de estar em um ambiente onde as pessoas estão neste exato momento passando por dores muito parecidas com você, né, ou ter pessoas que possam te aconselhar que também estão passando, porque às vezes o nosso conselho a gente busca muito por uma pessoa por confiança, só que essa pessoa de confiança ela é maravilhosa, só que ela não sabe o que é estar no teu lugar, porque ela não tem as dores que você tem. Quando a gente começa a entender também dessa questão de estilo de comportamento, porque às vezes a gente espera alguém que responda da maneira que a gente quer que ela responda, né? E os estilos de comportamento, eles são diferentes. Mas quando a gente busca um ambiente, a gente tem uma compreensão disso, né? E sabe para quem perguntar, as coisas elas são mais tranquilas. E isso eu vou trazer um exemplo de que a gente fez no último evento que você fez do núcleo, né? O núcleo, para quem não sabe, é para quem participa do Soma, ele tem núcleos diferentes que são menos pessoas, né, para que possam se conectar mais e principalmente dividir essas dores em um ambiente seguro. Afinal, tá todo mundo passando por diversas. Empreender é uma montanha-russa, né? Olha, quem disser que empreende hoje e que é uma vida estável e tranquila, por favor, me conte como funciona, porque todas as pessoas que eu conheço é uma montanha-russa. E uma das coisas muito legais ali é, claro, pra gente que entende de estilo de comportamento, é muito mais fácil ainda até para vender, né, ou até para se relacionar, mas o interessante do núcleo é que você consegue entender que às vezes você pode não falar, você pode só ir escutar, mas você vai para casa dizendo assim: "Eu tô fazendo certo, sabe? Essa dificuldade que eu tô passando é só um processo de momento", que isso às vezes a gente esquece que aquilo que a gente tá passando é um momento, seja bom ou ruim, tudo é cíclico. E eu acho que escutar, às vezes, as pessoas faz a gente, num ambiente de pessoas que passam por coisas parecidas, tem funcionário, vende no mesmo estado, né? São pessoas que também precisam de tecnologia nova, são pessoas que muitos têm a mesma idade, tem pessoas mais velhas com experiência, tem mais novas, mas tem bastante gente ali com, né, com a idade parecida. Então, eu acho que isso faz com que as pessoas se sintam seguras em compartilhar, porque não existe uma solução, mas existe às vezes um acalento de tipo assim, poxa, eu sei que a- o Gerard tá com essa dificuldade, mas eu tô com essa outra, mas não é só eu que tenho dificuldade, todo mundo tem. E por mais óbvio que pareça, às vezes a gente acha que só a gente tá passando por desafios, né? E você acredita que o ambiente influencia também o fato do resultado? Do fato das empresas terem resultado? O fato de eu, como empresário, estar num ambiente, isso influencia? Totalmente. Na vida, dizem com quem tu andas que eu te direi quem tu és. Então, assim, as pessoas podem dizer, ah, não concordo. Parabéns. Mas você não concorda, mas é a realidade. Não tem como. Não quer dizer que você, porque anda com as pessoas, você faz exatamente as mesmas coisas. Mas se você anda com aquelas pessoas, naturalmente, você vai pegando alguma coisa e você vai mudando o seu ser. Você vai mudando o seu agir. Você pode não fazer 100% do que elas fazem, mas é orgânico que você, de alguma forma, mude um pouco o que você pensa. Porque todos vão compactuar de certas situações que vão lhe convencer de algo. Então, algumas você vai, outras não, mas no final das contas você muda. Então, assim, você está em tribos, é isso. Se não fosse isso, ninguém tinha o seu estilo de vida. Você seria uma pessoa sem estilo. Exatamente. E Porque, deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que é muito interessante e as pessoas aqui querem, acredito que várias pessoas já devem ter se questionado sobre isso. O que que o Soma mais te ensinou? que o som mais me ensinou a ser um cara generalista. Eu já, por gostar de conversar, estar em muitas rodas, sempre acabo que o prestador de serviço em geral, ele tem que ser um pouco generalista, né? Para sentar numa mesa e partir da conversa e dali mostrar que entende que é uma segurança para a pessoa estar com você, então é meio que você sempre busca estar entendendo um pouco de tudo para ter conversa. A verdade é essa. Mas no Soma,
realmente você lida com o dono do cemitério até uma indústria de avião. E nós temos esses dois segmentos lá, eu brinco trazendo essa realidade, mas assim, é isso. Então, desde conversar sobre agronegócio, sobre mercado financeiro, sobre mercado imobiliário, sobre o varejo, sobre serviços, sobre a indústria, sobre a economia, sobre gente que todo mundo passa pela mesma coisa, você acaba entendendo e sabendo de tudo. E isso as pessoas podem olhar como um lado ruim, mas ele tem um lado muito, muito, muito positivo. Que é depois de você começar a entender um pouco de tudo, você começa a entender qual é o seu tudo. O que é que de fato você se identifica e quais são os caminhos que você também sabe que não vai entrar. Porque eu vejo que na jornada é muito importante você entender o que você não quer e você saber o que você quer. Porque com essas duas perspectivas você elimina perder muito tempo. Então, quando você está dentro dessa perspectiva, você economiza tempo, ganha dinheiro e é mais assertivo. É o que todo empresário busca. Então, eu vejo que isso soma me dá, assim, de uma maneira muito forte. E volto a dizer a informação, de fato, assim, muitas coisas eu vejo como a gente é uma esponja do que o mercado sente, do que o mercado é. As pessoas me ligam para saber de certas coisas, rapaz, é muito difícil eu não ter pelo menos uma pista de dizer assim, eita, tô escutando realmente. Mas se tu não sabe, tu sabe quem sabe, né? Ou se dizer assim, rapaz, eu vi aquele movimento, eu achei estranho, de fato. Tem algum, assim, case interessante para você compartilhar aqui com a gente sobre o Soma que para você fez muito sentido? Não precisa colocar os nomes, assim, mas de crescimento, porque quando a gente trabalha e você não deixa de ser também uma pessoa que acaba sendo um mentor para muitas pessoas, né? Eu vejo quando a gente chega em evento, todo mundo quer conversar com o Gerardo, né? Trocar uma ideia ou quer ajuda em alguma coisa. Isso não deixa de ser um mentor, né? O grau de consciência e de conhecimento que você tem. A gente sabe o quão desafiador hoje é mentorar as pessoas, porque a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande, né? Às vezes as pessoas veem, mas X pessoa já fez tudo isso, tá? Mas ele já educou alguém, já chegou mesmo e realmente, né, trabalhou com desenvolvimento. E você hoje trabalha muito isso dentro do Soma, de forma diferente, né? Agora um pouco como mentor também, mas na parte de eventos, de levar, de fazer e de ver o crescimento, porque o Soma é um crescimento, né? Você acredita que tem um case, assim, que dê pra você contar mais reduzido pra gente, assim, que foi um sucesso de alguém que entrou no Soma? Tem alguns, né? Listar, assim, né, é muito, muito difícil, mas tem um, assim, que me enche de muito orgulho, porque mudou a trajetória da pessoa, né? E não só mudou a trajetória da pessoa, como mostra que nem tudo é dinheiro, mas que no final, entre empresários, se resulta em dinheiro. Então, a gente, é, enfim, participando do grupo, uma pessoa adoeceu, essa pessoa ficou bem doente, né? Bem doente mesmo, e um outro membro soube, mesmo sem conhecer, mas por ser aquela questão de amigo, começou a mandar mensagens pro cara, confortando, dando força, mensagem de fé e tal. E aí nisso, enfim, passou a doença, né? O cara ficou bom e quem recebia a mensagem nunca tinha sentado com outro cara. E da pessoa ter mandado tantas mensagens de conforto mesmo, tal. Disse, rapaz, vamos tomar um café pra gente se conhecer e por aí vai. Aí sentaram pra tomar café, começaram a conversar. E já o cara que mandava as mensagens, naturalmente, né, se apresentando, falou do que fazia, o outro começou a se interessar e assim meio que como uma dívida que o outro tinha por o empresário ter dado tanta atenção no momento de dificuldade de um, não necessariamente o outro estava passando dificuldade, mas ele disse assim, vou devolver a atenção.
Me dá esse teu produto para eu vender aqui um pouco, que aí, enfim, acho que eu vou conseguir vender aqui de maneira fácil e eu retribuo um pouco a, a gentileza, né? E nisso começou a vender um pouco, começou a dar certo, começou a fazer sentido. E hoje em dia, o principal negócio desse filiado que estava doente é a empresa que o outro tinha. Que legal. E detalhe, o outro já vendeu a empresa, nem faz parte mais do negócio. Esse outro filiado passa a ainda ter como principal negócio, que agora se associou a outro filiado que faz a mesma coisa. Então, assim, realmente é uma teia, assim, que quando vê, Conexão. vai florescendo e vai Você acredita que alguém cresce sem conexão? de jeito nenhum. Pode chegar lá, mas é mais devagar. É. Quem tem conexão chega mais rápido, O podcast aqui é o Problema Termina Aqui. certo? Qual que é o problema que o Soma resolve hoje? Eu conecto as pessoas e eu faço você crescer. Uau! É, é. Maravilhoso. Se você fosse hoje deixar uma mensagem aqui pra gente, das pessoas que ainda não conseguem se conectar. Às vezes é por perfil, às vezes é por não conseguir ainda acreditar que a conexão é o melhor do crescimento, né? O relacionamento é muito importante. O que você deixaria de mensagem para essas pessoas, para esses empresários? Meu amigo ou minha amiga, se você quer crescer na vida, se você tem e almeja, né, continuar indo para os próximos níveis, de uma hora ou outra, você vai precisar fazer conexões. Isso aí é inevitável. Então, o primeiro passo é tentar. Você precisa pelo menos tentar. Se você nunca tentou se conectar com as pessoas, esse é o momento. A fórmula, o lugar e o jeito certo. Então, se dê a oportunidade disso. Se você se permitir a isso, estude. Nada que você fez na sua vida que deu certo, eu tenho certeza que foi simplesmente do acaso. Você minimamente se preparou para estar ali. Então, se você se preparar para estar em ambientes como esse, para falar o que as pessoas precisam escutar e for sem compromisso com isso, você vai colher frutos e vai ter resultado. A jornada, ela vai durar 1, 2, 3, 4. A gente tem 7 anos, mas é uma jornada. Dificilmente entram e ficam um ano só. Então, se você tem esse entendimento, você vai ter uma entrega de X eventos. Não bote sua expectativa toda em 1 ou 2. Quando você está andando de bicicleta, é natural que nas primeiras vezes você leve queda. Mas já você está andando e indo para outra cidade pedalando. Esse negócio é da mesma forma. Se você quer crescer, se esse é o seu movimento, esse é o nosso também. Arrasta para cima e faz parte do Soma Network. Ah, muito bom. Gerardo, e quem é o Gerardo? Gerardo é um homem que é temente a Deus demais. Ele transformou minha vida e transforma todos os dias, porque quando a gente vive sobre o cuidado de Deus, você passa a ver a vida de outra forma, e eu não sou nenhum cristão que vai estar aqui querendo, Disciplinar. não sei nem se é disciplinar, mas não vou estar querendo fazer com que você mude agora a sua forma de pensar. Mas, de fato, passe a refletir, às vezes, sobre certas situações que cabem ou não. Mas minha vida foi transformada, principalmente no trabalho, por Jesus. Foi dito uma mensagem muito clara que ele não me queria em um lugar e ele queria me botar em outro. E eu me permiti a isso. Ele não pegou na minha mão e simplesmente botou lá, não. Eu fui permitindo e as coisas foram acontecendo de fato. Então, esse homem que é temente a Deus e permite que Deus trabalhe em minha vida, se dedica muito também para fazer a coisa acontecer. Desde sempre eu fui muito esforçado em fazer o meu melhor. Então, eu posso dizer que eu sou um cara
dedicado, temente a Deus e ganancioso nunca, mas ambicioso sempre. Então, essas 3 coisas, assim, realmente moldam muito a forma como a gente vê a vida e como a gente vive de fato. Eu sempre quero estar melhor em diferentes áreas, não é só a profissional. Então, a área espiritual, a área física, a área profissional, sempre eu estou buscando estar me tirando da zona de conforto, me colocando em desafios para ver como é que eu melhoro e para ver como é que eu me torno uma pessoa melhor para aqueles que convivem comigo. Então, esse é o Gerardo. Esse é o Gerardo. É. Gerardo, eu quero te agradecer pelo teu tempo. É muito importante hoje esse podcast, porque eu acredito muito que a tua história é uma construção. A gente estava falando sobre isso até. Agora eu vou ter um treinamento essa semana e eu disse: se eu não tivesse passado por tudo isso que eu passei, eu não seria a mentora que eu sou hoje. Total. Às vezes, quando a gente está num processo muito difícil de vida, a gente acaba não entendendo o que é o processo, né? Porque tá naquele momento difícil e a gente se questiona muito. Quando a gente chega na parte que é a preparação, né? Que Deus prepara a gente para aquilo, a gente entende o porquê que a gente passou. E eu acho que, indiferente, né, do que você esteja passando, se você está escutando esse podcast, eu posso te dizer que após o processo vem muita coisa boa. E se você souber se conectar e tiver nos ambientes bons, né, que existem, a gente pode escolher, a gente pode crescer muito, né? E o Soma é um ambiente muito bom para você que é empresário. Quero te agradecer de coração, dizer que, nossa, parabéns, né? Vai ser papai, parabéns. E dizer que o Soma cresça muito. Acredito que a meta do Soma é grande esse ano, né? Não só porque o Soma não carrega uma meta, ele carrega 300 30 metas. Então ela é gigante. E que você possa continuar influenciando e trazendo a tua história para outras pessoas que, assim como você, entendam que não importa onde a gente está, como tu disse, eu quase quebrei, né? Você fala assim com uma naturalidade, né? Que tipo assim, quase quebrei, quase isso, mas estou aqui hoje porque existe Jesus e eu nunca desisti, né? Então, É isso aí. muito obrigada. Que é isso, meu amigo. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui. A paraibana mais gaúcha do mundo, né? Obrigada, gente.